Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa terça-feira, dia 9 de dezembro. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças que devem deixar mais barato o processo para tirar a primeira CNH. E também temos informações sobre o calote de 40 milhões de reais no Aparecida Prev. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda! Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara com cabelos e olhos castanhos. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Atrás de nós está o cenário do Conexões, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do programa. Para começar, é óbvio que a gente te atualiza sobre as informações nacionais e internacionais dos últimos dias. O ano de 2025 caminha para se tornar o segundo mais quente da história, empatando apenas com 2023. Ambos ficam atrás do ano passado, 2024, que foi o mais quente já registrado. Esses dados são do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, que é financiado pela União Europeia. De acordo com o relatório, o mês de novembro desse ano foi o terceiro mais quente da série histórica, com temperaturas muito acima da média, em alguns lugares tradicionalmente frios, como no norte do Canadá e no Oceano Ártico. Isso, somado aos eventos extremos ao redor do mundo, indica o ritmo acelerado do aquecimento global. O que especialistas apontam é que a média nos últimos 3 anos está a caminho de superar pela primeira vez o limite de 1,5 graus, considerado crítico pelos cientistas em relação às mudanças climáticas. E agora falando do cenário nacional, ontem o presidente Lula sancionou a lei que endurece as penas para crimes cometidos contra a dignidade sexual de pessoas vulneráveis. O texto foi aprovado em novembro pelo Senado. E essa proposta aumenta, por exemplo, em até 30% o tempo máximo de prisão para alguns crimes, como o caso de estupro de vulnerável com morte. Com isso, uma das mudanças mais significativas é que a pena de estupro de vulneráveis aumenta para até 40 anos. A nova norma altera o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A nova lei torna obrigatório também o monitoramento eletrônico dos condenados por crimes contra a dignidade sexual e crimes contra a mulher, ao deixarem os estabelecimentos penais. E ainda sobre esse assunto, em meio a uma onda de casos de feminicídio que vem chocando o país, o presidente Lula anunciou ontem que pretende convocar uma reunião com representantes dos poderes da República e de segmentos sociais para promover o que chamou de mutirão educacional de combate à violência contra as mulheres. O presidente ainda não especificou uma possível data, mas disse que tentaria realizar o encontro até o final desse ano. Há uma semana, o presidente tem abordado o tema da violência de gênero em diferentes eventos oficiais que participou. E no último domingo, milhares de pessoas em diversas cidades do país, como Goiânia, foram às ruas para denunciar a violência e pedir liberdade, respeito e segurança para as mulheres brasileiras. Para finalizar, uma notícia ruim para os consumidores. Os brasileiros devem observar uma alta de 7% na conta de luz nesse ano, segundo projeções da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O aumento na conta de luz se deve principalmente ao aumento da conta de desenvolvimento energético, que é repassado para o consumidor, além também de uma devolução do PIS/COFINS, que foi inferior ao que era estimado anteriormente.
Agora, nesse mês de dezembro, as contas de luz passaram para a bandeira tarifária amarela, que tem uma cobrança menor em relação à bandeira vermelha do mês passado. Bom, e as novas regras para a Carteira Nacional de Habilitação passam a valer nessa semana. Hoje, inclusive, já foi lançado um aplicativo, CNH do Brasil, que disponibiliza material para que os candidatos estudem as regras de trânsito gratuitamente. A expectativa do Ministério dos Transportes é que essas medidas reduzam em até 80% o custo total da CNH. E para analisar essas alterações, a gente conversa agora com o André Digues, que é advogado especialista em direito do trânsito. Ele já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutor André, muito obrigada pela sua presença. Peço que antes da gente começar, o senhor se apresente para o nosso público cego e de baixa visão. Tá certo. Boa tarde, Camila Maia, Diego Barbosa, a toda a nossa audiência. Aqui, André Digues, advogado, homem, 50 anos, pele clara, olhos castanhos claro, cabelo bem cortado, estilo militar. Bom, para começar, doutor, como é que essas mudanças que pretendem baratear o processo para tirar a CNH vão impactar na população? Mais pessoas vão querer tirar a CNH? Isso vai facilitar a vida do brasileiro? Camila, vamos falar para a nossa audiência, que é uma oportunidade muito boa de atualizá-la sobre essas mudanças que têm causado bastante alvoroço. São várias informações, algumas delas até desencontradas, mas o fato é que o governo federal iniciou essa política de desburocratização da questão da CNH. A CNH é um documento importantíssimo para o cidadão, é um documento libertador, é um documento que permite às pessoas usarem ele como uma ferramenta de trabalho, motoristas de aplicativos e motoristas em geral. Por isso é muito importante na vida do dia a dia. E é um documento que hoje, aqui na realidade de Goiás, gira em torno dos R$3.000. Então, o governo vem com a política de desburocratização, visando trazer medidas que pudessem baratear, desonerar esse valor em torno de 80%. Então, isso é muito bom. Uma carteira que hoje ficaria na casa de R$3.000 poderia ser tirada por aproximadamente R$700, trazendo, assim, muitas pessoas para a regularidade, para a formalização, para que elas pudessem dirigir devidamente habilitadas, cada um ali dentro da sua categoria pertinente. E essa é uma boa política de valorização e que vai trazer os cidadãos para a formalidade. Doutor André, em relação a agora não haver mais a obrigatoriedade de se ir a uma autoescola, né? Você pode pegar aulas avulsas, né, com profissionais habilitados. Tem gente que tem medo que isso não forme bem os condutores. Qual que é a avaliação do senhor? Esse é um receio que nós temos mesmo. Agora, o que nós podemos trazer para aqui o debate? Alguns países, como os Estados Unidos, Canadá, a própria Inglaterra, já utilizam essa dinâmica, essa sistemática de possibilitar ao candidato que ele faça ali somente o que é mínimo, as aulas práticas mínimas, que ele possa estudar, aproveitar a tecnologia que hoje é grande, utilizar a internet ao seu favor, e com isso ele estudar na sua casa, e quando ele se sentir apto e pronto para fazer a prova, ele procura o órgão de trânsito e faz a prova. Ele vai poder estudar na sua casa, no seu melhor horário, utilizando ali a sua conexão de internet, o seu computador. Ele estuda teoricamente a matéria. Não foi retirada a obrigatoriedade de se passar na prova. Então, ele vai estudar em casa, no seu momento, no seu tempo, dentro da sua realidade, estudou, se sentiu apto, vai fazer a prova no órgão de trânsito, passou na prova escrita, aí ele vai para a prova prática. A prova prática, a lei tirou de 20 horas aulas, que eram obrigatórias, passando a exigir apenas, então, somente duas horas práticas para poder se habilitar a fazer a prova prática. Nesses países que eu citei, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, lá essa sistemática tem fluído bem.
Agora, é claro que aqui no Brasil nós não temos essa cultura. Vai demorar um pouco para que possamos ter ideia se essa tratativa, se essa política implementada pelo governo, se ela surtiu efeito, se ela realmente desonerou, se ela diminuiu a qualidade dos nossos motoristas. Então, daqui uns dias, provavelmente, quando tivermos uma estatística mais centrada na realidade, aí sim os nossos técnicos terão aquela ideia se essa política funcionou ou não funcionou, se precisa de algum ajuste, de alguma modificação. Então, a iniciativa é louvável para o cidadão, vai ser desonerado, vai possibilitar que ele se formalize. Segundo o próprio Ministério do Trabalho, a estatística deles é de que 20 milhões de brasileiros estão dirigindo normalmente no trânsito sem estar devidamente habilitado. E isso é muito perigoso. Então, a iniciativa do governo vem nesse sentido, de formalizá-los. Tá certo, doutor André. A gente conversou com o advogado especialista em direito do trânsito, o André Diggs. Muito obrigada, boa tarde para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade e, precisando de nós estamos sempre à disposição para poder atendermos essa nossa audiência e esclarecê-los nas dúvidas que eles tiverem pertinentes ao trânsito. Pode contar conosco. Obrigada. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de saúde. Grávidas a partir da 28ª semana de gestação podem se vacinar contra o vírus sincicial respiratório, que é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos de idade. A reportagem da TV Brasil tem os detalhes para a gente. A vacina oferece proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo internações. Não existe restrição de idade para a mãe e a recomendação é tomar dose única a cada nova gestação. A oferta no Sistema Único de Saúde, gratuita, foi viabilizada por meio de uma parceria com o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que inclui a transferência de tecnologia para o Brasil. Com isso, o país passará a fabricar o imunizante. Na rede privada, a dose da vacina pode custar até R$ 1.500. A aquisição integra a campanha que prevê inicialmente 1.800.000 doses e investimento de 1,17 bilhão de reais. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação materna demonstrou uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas por este vírus nos bebês durante os primeiros 90 dias após o nascimento. E olha só, você que está grávida nesse período gestacional. O Hospital e Maternidade Dona Iris promove um mutirão de vacinação destinado a essas mulheres, que estão gestantes. O foco é a imunização contra esse vírus que eu falei para você, o que é causador da bronquiolite nos nenéns. O mutirão será realizado amanhã, a partir das 8 horas da manhã até às 5 da tarde, na entrada lateral da maternidade, onde uma equipe de vacinação vai atender a população. No caso da vacina contra o vírus sincicial respiratório, apenas as gestantes, a partir da 28ª semana, podem ser imunizadas. Para se vacinar, é necessário levar um documento com foto, cartão do SUS e também cartão de vacina. O Hospital e Maternidade Dona Iris fica na Alameda Emílio Póvoa, número 165, na Vila Redenção. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco volta para te atualizar sobre a situação aí do Aparecida Prev, o dinheiro investido num banco aí envolvido num esquema. A gente vai saber se esse dinheiro vai ou não vai vai voltar, para esse fundo previdenciário. Essa informação a gente traz daqui a pouquinho. Estamos de volta com conexões dessa terça-feira. Bom, e aquela tradicional corrida por contratações temporárias, que costuma acontecer no final do ano, não está sendo percebida dessa vez, não. É o que aponta o Sindicato do Comércio Varejista de Goiás. O órgão revela que o principal motivo não envolve falta de demanda, de procura por profissionais, mas sim uma escassez inédita de trabalhadores.
Por isso, apesar, do final do ano, o mercado tem optado por buscar contratações efetivas. A estimativa é que há 5 mil vagas abertas, um número que permanece inalterado desde o mês de setembro. O sindicato acredita que hoje a escolha sobre quem trabalha onde fica na mão dos empregados e não mais das empresas. Alguns dos motivos citados para isso são o menor número de pessoas no início da juventude, procurando emprego, e também o avanço de trabalhos mais flexíveis, por exemplo. Então, se você está procurando emprego aí no comércio, é uma boa hora de se candidatar. E agora uma atualização. Vereadores de Aparecida de Goiânia querem investigar as circunstâncias que levaram a cidade a perder 40 milhões de reais. Esse valor era gerenciado por um banco que declarou falência. E mais detalhes sobre essa história a gente confere agora ao vivo com a repórter Janaína de Oliveira, que vai aparecer aqui na nossa telinha para conversar com a gente. Jana, não tem chance de recuperar esse valor, bilionário? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Camila, para você, para todos que nos acompanham. Olha só, as chances são pequenas, ainda é muito cedo para falar em certezas. Por isso, o Aparecida Prev já se cadastrou no processo aberto pelo Banco Central para se colocar ali à disposição para manifestar interesse em ter esse dinheiro de volta. Mas o que a gente tem de notícia mais quente relacionada a esse assunto é que esse possível calote milionário tem mobilizado vereadores. A expectativa é que em fevereiro do ano que vem, uma comissão especial de inquérito seja aberta para apurar o prejuízo que passa de 40 milhões de reais. Bom, antes de continuar, vou me descrever, pensa o nosso público cego de baixa visão. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher de traços negros e pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados, e na altura dos ombros. Voltando, nesta semana, a presidência e a direção financeira do Aparecida Prev prestaram esclarecimentos na Câmara Municipal. O Instituto é responsável por garantir as aposentadorias e pensões de mais de 1.600 trabalhadores da administração municipal. Esse dinheiro que era gerenciado pelo Instituto servia de reforço e complemento aos serviços do INSS, que é responsável por todas as aposentadorias e pensões do país, inclusive até benefícios de prestação continuada. Então, os gestores do Aparecida Prev revelaram documentos que indicaram que a gestão anterior realizou esse investimento no Banco Master, mesmo depois de receber alertas. Ao que tudo indica, o histórico foi o seguinte: em novembro de 2023, houve reuniões com o Banco Master em fevereiro do ano passado. Foi informado que a nota do banco era muito baixa e que estava fora dos padrões do Instituto. Mesmo assim, em junho aconteceu esse investimento, mas o Comitê Financeiro só ficou sabendo 3 meses depois e permaneceu contra a contratação desse banco. Então, neste ano, em março, o caso foi denunciado aos órgãos de controle do Estado e, no mês passado, o banco foi declarado falido devido a graves irregularidades e fraudes bilionárias. Atualmente, o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos municípios também abriram investigações. Enquanto isso, o Instituto busca todas as alternativas possíveis para conseguir esse dinheiro de volta, mas existem muitas regras nesse processo de fechar as portas de um banco. Por exemplo, clientes que têm até um valor X específico, que tinha esse valor gerenciado por esse banco, consegue sim esse valor de volta. O problema é que no caso do Instituto, não é só o valor que era muito superior a de qualquer outro cliente ali, quanto também o tipo de investimento que eles fizeram. Não só a Aparecida está passando por essa situação, mas outros estados e até cidades aqui do país. Então, a gente aguarda, é um processo muito demorado, ainda não existem previsões relacionadas a esse dinheiro. O que a gente sabe, então, é que tanto o Ministério Público, o Tribunal de Contas dos municípios e até a Câmara Municipal está se organizando para fazer investigações, para saber mais detalhes sobre tudo o que aconteceu, sobre esse prejuízo. Volto com vocês. Muito obrigada, Janaína, pelas atualizações. Boa tarde. Bom, e agora a gente volta a falar sobre as chuvas aqui de Goiânia e os estragos que ela tem causado. A Avenida Marechal Rondon, no setor São Luís, foi parcialmente interditada para obras emergenciais de recuperação. A medida foi tomada por causa de um processo de erosão que foi registrado no trecho entre a Rua 1 e a Rua Anicuns.
A intervenção é de responsabilidade das secretarias municipais de infraestrutura urbana e de engenharia de trânsito. Ela deve durar cerca de 30 dias. As pastas apontam que não há dano estrutural na ponte que fica naquele local, mas que a chuva danificou o trecho da avenida. Motoristas devem procurar rotas alternativas. E o trecho entre as avenidas Rio Branco e Belo Horizonte permanece fechado, com acesso liberado apenas para moradores e também pessoas que trabalham em comércios ali dentro de um perímetro isolado. Ainda sobre esse assunto, aqueles piscinões que foram prometidos pelo prefeito Sandro Mabel, que a gente falou ontem, podem demorar até 1 ano e meio para ficarem prontos. Segundo Mabel, a construção só vai começar no período de estiagem. O gestor explicou que as obras de contenção de água da chuva serão instaladas em locais que não precisam ser desapropriados, para reduzir o tempo de execução das obras. Mesmo assim, esse tempo de construção pode ser longo e a intervenção pode apenas minimizar o problema. O projeto deve custar cerca de 120 milhões de reais vindos do novo PAC. Isso inclui 4 piscinões ao longo do córrego Botafogo. Bom, até que esses piscinões fiquem prontos, o prefeito planeja antecipar o fechamento da Marginal Botafogo, instalar cancelas em pontos de alagamento e aplicar sensores que meçam o nível das chuvas e do alagamento. Bom, para finalizar, a gente fala de outra obra, mas que já está andando, viu? A do Autódromo Internacional Ayrton Senna, aqui em Goiânia. Ele está passando por revitalização para sediar o MotoGP a partir do ano que vem. E os estudantes de jornalismo da UFG foram lá conferir como é que estão essas obras. Depois de anos sem receber competições internacionais, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, volta a ser palco de grandes eventos. O espaço está passando por uma ampla modernização para receber novamente o MotoGP, uma das maiores competições do motociclismo mundial, que retorna à capital goiana após quase 4 décadas. As obras estão em ritmo acelerado, com mais de 60% de conclusão. A expectativa é de que o autódromo esteja pronto para receber o MotoGP em março de 2026. O projeto de reestruturação também busca valorizar a experiência de quem acompanha as provas. Estão previstas novas áreas de acesso ao público, melhorias na sinalização e na mobilidade dentro do complexo, além da criação de espaços voltados à imprensa e às equipes técnicas das competições. O ex-piloto de motocross e multicampeão Roberto Boettcher já esteve por diversas vezes no pódio. Hoje é responsável pela gerência do autódromo e conta quais melhorias estão sendo realizadas com a obra. O autódromo está passando por uma transformação total, tá? Uma praça de 51 anos. 51 anos atrás, o carro e as motos, quando atingiam uma velocidade grande, maior, era 180 por hora. Hoje, as motos de corrida, os carros de corrida passam os 350 km por hora. Então, a gente tinha de adequar a praça para poder receber eventos internacionais, eventos nacionais, de grande porte. Inaugurado em 1974, o Autódromo Internacional de Goiânia se consolidou como um dos principais palcos do automobilismo nacional. Nas suas curvas com mais de 3 mil metros de extensão, já passaram categorias como a Stock Car, Copa Truck, MotoGP Brasil, Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade e até competições internacionais. Com o MotoGP vindo para cá, nós estamos passando por uma transformação total do autódromo. Da pista, que ela tinha 12 metros de largura, está passando para 15 metros. A novo centro médico, novo torre de controle, mais 8 boxes novos, A reforma do autódromo é considerada uma das maiores já realizadas no espaço desde a sua inauguração. Com as melhorias, o circuito goiano passa a atender aos padrões exigidos para competições internacionais, colocando novamente Goiás no centro das atenções do automobilismo mundial. E é com essa informação que a gente finaliza o Conexões de hoje. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.